Chega em um momento da vida, uma certa idade ali, que a gente começa a imaginar e até sonhar em morar sozinho. A gente fica pensando, né? Pô, eu teria mais liberdade, eu teria dinheiro, vou ter um carro, uma casa, uma esposa depois, né? A gente começa a sonhar mesmo em como que vai ser a nossa vida, o futuro. E eu era assim também, né? Meu pai mesmo fala que desde novo eu já falava que eu ia sair de casa, que eu ia morar em outra cidade e tudo mais. E acredito que isso, essa vontade, me levou a fazer tudo aquilo que eu falava. Eu nasci em Franca, desde muito cedo eu falava que eu iria morar em São Paulo, porque na época eu tinha uma banda, né? E para mim faria sentido eu estar em São Paulo para poder fazer a minha banda crescer e viver uma vida com música e tudo mais. Então chegou um certo momento da minha vida que eu saí da casa dos meus pais, não fui morar sozinho de primeira, mas consegui, né, dar esse primeiro passo saindo da casa dos meus pais. E conforme eu dei esse primeiro passo, eu fui percebendo que morar sozinho era uma coisa que seria diferente do que eu imaginava que era. Porque mesmo dividindo casa, com o trabalho que eu tinha, com o sonho que eu tinha de fazer a banda e com a administração da casa, o convívio com outras pessoas que não são meus pais, que tem uma tolerância, né, muito grande, uma família estruturada ali desde sempre, né, com pai, mãe, eu e minha irmã, a gente tinha uma dinâmica dentro de casa. Quando eu saí, fui morar com parentes mesmo, meu primo e meu tio, a gente tinha a mesma idade, mas a dinâmica muda, né? Fica diferente. Tudo aquilo foi permeando a minha imaginação e eu já não tinha mais um desejo de morar sozinho como eu tinha antes, porque eu já estava vendo mais ou menos como seria, né? Eu tinha que fazer minhas tarefas, eu tinha que trabalhar, eu tinha que ter a responsabilidade de pagar contas, e naquele momento ali eu já percebi que seria uma coisa difícil. Só que a vida muitas vezes vai para caminhos que a gente nem imagina. E chegou um momento onde meu primo estava namorando, meu tio estava namorando, e os dois decidiram seguir as próprias vidas. E eu não tinha namorada, eu falei, pô, agora é o momento que ou eu moro sozinho ou eu volto para casa dos meus pais. E eu decidi assumir a responsabilidade de tentar morar sozinho, né, de fazer isso, de dar esse passo. E depois desse momento eu morei sozinho por 5 anos. E acaba que a vida surpreende a gente, né? Morar sozinho para mim foi uma experiência que eu nunca teria conseguido imaginar. E eu vou explicar por quê. No começo, a minha maior preocupação era o dinheiro. Quando eu vim para São Paulo, quando eu saí da casa dos meus pais, eu tomei a decisão de não depender deles. Em qual sentido? Eu não aceitaria dinheiro deles para comprar minha comida, minha roupa, necessidades básicas ali, né, utensílios e tudo mais. Eu não queria uma mesada, eu não queria auxílio constante. E eu acho que nem se eu quisesse eu conseguiria ter isso, né? Porque não tinha essa opção, não tinha esse recurso. Então, desde sempre, o dinheiro foi uma preocupação. Eu preciso sobreviver, preciso conseguir pagar minhas contas, não dever ninguém, eu preciso comer, eu preciso me vestir e ficar tranquilo. E quando eu comecei a morar sozinho, essa preocupação ainda existia, porque eu estava acabando de mudar de área, de profissão. Eu fui vendedor a minha vida inteira até então. E eu tinha o sonho de fazer a banda. Só que naquele momento ali, com o pessoal indo para outras casas, o sonho da banda meio que foi ficando de lado. Então eu falei, pô, eu tenho que seguir outro caminho. Eu comecei a estudar e comecei a trabalhar com fotografia. Naquele momento eu estava numa transição, né? Eu ainda não estava estabelecido na fotografia, eu não sabia se aquilo iria me dar um retorno a longo prazo. Não sabia se aquilo conseguiria me sustentar por muito tempo. Eu duvidava um pouco até de mim mesmo, né, das minhas próprias habilidades, porque era novo, era um universo novo, eu estava descobrindo, enfim. Então tinha todo aquele medo, né? Será que eu vou dar conta de pagar as contas? Será que eu vou dar conta de sobreviver tranquilo? Será que eu vou conseguir dormir à noite sem ficar pensando nisso, né, toda hora? E no começo é difícil, porque para mim nessa profissão e com medo, eu acabei fazendo trabalhos que eu hoje não faria. Não que eu fiz nada errado assim, mas a gente se sujeita a fazer coisas que não agregam para aquilo que a gente se propôs a fazer. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês não ficarem pensando que é besteira, né? Mas, por exemplo, eu tinha uma parceria lá que foi o que me possibilitou morar sozinho e viver da fotografia e tudo aquilo acontecendo, né? Será que eu vou dar conta de me sustentar, né? Eu não tinha ninguém para dividir conta, era isso que mudava.
Antes eu dividia aluguel, água, luz e alimentação com mais 2 pessoas. Agora eu estava assumindo toda a responsabilidade sozinho. E nessa nova profissão, com essa nova parceria, não sei os motivos, não é um negócio que me preocupa também. Para colocar de um modo bonito, eu tive a oportunidade de fazer outras coisas, como por exemplo, fui sugerido a fazer almoço, né, para 8 pessoas ali dentro daquele ambiente que eu trabalhava como fotógrafo. E na minha cabeça não era claro que eu poderia rejeitar e manter aquilo que eu tinha. Eu tinha medo. Poxa, se eu não fizer isso e a pessoa achar que eu tô com o corpo mole, e se eu não fizer isso e a pessoa achar que eu, sei lá, né? Então eu ficava pensando, pô, eu preciso fazer isso, porque senão isso aqui acaba. Toda aquela dúvida, né? Eu não sei se eu sou bom o suficiente aqui, eu não sei se eu tenho retorno aqui, se eu consigo me virar nessa área aqui, então eu vou eu me sujeito a fazer essa outra coisa aqui que eu não tenho experiência nenhuma, que não era uma boa decisão de carreira fazer aquilo ali, mas eu fiz porque eu estava com medo de perder aquilo que eu tinha, que era a fotografia. E isso foram várias vezes, né? Várias coisas. E aí tem toda a questão, né, de fazer as coisas da casa, as tarefas da casa, manter a casa organizada. E no começo é difícil, você não acha tempo para fazer tudo, parece que você não tem tempo mesmo de fato, porque você tem que trabalhar, você tem que voltar, você tem que organizar a casa, uma coisa quebra, aí aquele dinheiro que você estava preocupado se ia faltar ou não, você acaba tendo que gastar de qualquer jeito, porque você tem que consertar uma coisa que quebrou e é importante, né? Uma lâmpada, cano que quebrou da pia, alguma coisa assim, e a vida vai acontecendo, e você fica naquela correria e tudo mais, até que chegou um momento que tudo isso foi se encaixando. E agora estava tudo certo. Eu conseguia fazer tudo que eu tinha que fazer. E sobrava tempo. E quando começou a sobrar tempo, que era uma coisa que até então nunca tinha acontecido daquela forma, sozinho, né? Era uma conquista para mim, pô, eu consegui me sustentar, eu consegui viver sozinho, sem depender de ninguém. Parece que algo se quebrou dentro de mim. Ao mesmo tempo que estava tudo certo, abriu, parece que um buraco no meu peito. E aí eu tive alguns problemas ali, né? Quando eu tinha de 24 para 25 anos, eu tive uma crise de ansiedade. E eu não quero tornar isso aqui uma história triste, né? Porque por causa desse buraco que se abriu no meu peito, uma outra dimensão da vida se abriu com isso. E na minha cabeça, isso tinha acontecido por um motivo, porque eu estava ocioso. E tem um ditado, né, que eu acho que todo mundo já ouviu, ou a grande parte de vocês devem ter ouvido, que é mente vazia, oficina do diabo. Mente vazia, oficina do diabo. Então estava explicado. O buraco tinha aparecido, essa sensação de vazio, um certo temor mesmo, tipo, pô, eu consegui, eu me sustento, eu tô aqui sozinho, eu faço minhas tarefas, minha casa tá em ordem, as coisas estão organizadas, o trabalho tá indo bem, tá tudo funcionando. Mas e aí? E agora? E ficava muito na minha cabeça esse buraco que eu digo, é que eu não quero usar nomes técnicos para explicar isso, né? Mas é uma sensação de inutilidade, que parecia que mesmo que eu conseguindo fazer minhas coisas, mesmo eu não dependendo de ninguém, ainda assim a minha vida parecia ser inútil. Não parecia fazer sentido. Parecia que tinha algo faltando, entende? E se isso estava acontecendo porque eu tinha muito tempo para pensar, a solução seria não ter tempo para pensar. Então eu comecei a ocupar meu tempo. Eu não queria deixar minha cabeça vazia. Então sobrava tempo, eu ia trabalhar mais. Daqui a pouco, essa parte do trabalho, por estar trabalhando mais, eu conseguia ficar mais eficiente. Sobrava tempo de novo. Tá sobrando tempo? Pô, agora eu vou jogar. Tá sobrando tempo? Poxa, isso aqui não tá funcionando, então eu vou beber. Aquele vazio ainda tava lá. E por mais que eu tentava fugir dessa verdade, eu sabia que o que eu precisava fazer para solucionar aquele problema era buscar encarar essa verdade. Encarar que, poxa, talvez essa sensação de inutilidade que eu tinha, esse buraco, não era só uma sensação. Era porque realmente, apesar de estar sobrevivendo, fazendo uma certa função ali
numa empresa, fornecendo algo para alguém, ainda assim não tinha uma substância. O que eu estava buscando? O que realmente ficaria da minha vida? O que era a minha vida? O que significava tudo isso? E quando eu comecei a encarar a verdade e buscar essa verdade mesmo da minha vida, a coisa mudou. Então, se tem algo que eu posso compartilhar de como é morar sozinho, é que tudo isso, toda essa questão de dinheiro, trabalho, se você se preocupa se isso vai dar certo ou não, isso é bom, porque isso vai te motivar a correr atrás disso e resolver isso. Alguns vão ter mais facilidade, outros vão ter um pouco mais de dificuldade. Uns conseguem resolver em poucos anos, alguns já têm a vida resolvida financeiramente. Então, isso é muito subjetivo. Mas a grande questão é, se você sente que tem um buraco no seu peito, algo a mais para você, é porque provavelmente tem. E morar sozinho pode ser o que vai te dar esperança de achar esse algo. Cada um tem uma história, cada um tem um motivo. Para mim, a busca da verdade na minha vida aconteceu quando eu fui morar sozinho. E talvez seja para você também. Se gostou do vídeo, deixa seu like, já se inscreve no canal para continuar acompanhando. E eu te vejo no próximo. Abraço!